A mensagem chegou às 3 da manhã, terra-tempo padrão. Comandante Marcus Cole não estava dormindo. Ele não tinha dormido bem em 15 anos, não desde a batalha da estação Kepler. Os pesadelos sempre encontravam ele na escuridão. Então ele sentou pela janela de seu pequeno apartamento em Tyra Prime, assistindo a cidade alienígena brilhar debaixo 3 luas, e ele esperou por o amanhecer como ele sempre fez. O dispositivo de comunicação em sua mesa bipou 2 vezes. Ele caminhou sobre e leu a mensagem. Seu rosto mostrou nenhuma emoção, mas suas mãos apertaram em punhos. A rainha solicita sua presença ao trono de cristal. Imediatamente Marcos leu isso novamente. A rainha, não um conselheiro, não um ministro. A rainha ela mesma tinha convocado ele. Isso não era normal. Isso não era normal de todo. Ele era apenas um militar em Rash, um soldado atribuído à embaixada humana neste mundo alienígena. Seu trabalho era simples. Ele observava, ele reportava, ele ficava quieto e causava nenhum problema. Humanidade era nova para a galáxia, apenas 50 anos desde o primeiro contato. E eles estavam ainda aprendendo como andar entre espécies que tinham governado as estrelas por milhares de anos. Os Valanti eram os mais velhos de todos eles. Seu império, a hegemonia, estendia-se através de 200 sistemas estelares. Eles eram altos e bonitos, com pele prateada e olhos como gemas roxas. Eles viviam por 1000 anos. Eles se moviam através de seu palácio como deuses, e eles olhavam para humanos o caminho que um rei poderia olhar para insetos rastejando através de seu chão. Marcos vestiu-se rapidamente. Seu uniforme era simples, azul escuro, nenhuns metais, nenhumas fitas. Ele tinha ganhado muitas honras em sua carreira, mas ele nunca as usou. Os homens e mulheres que tinham morrido ao lado dele não podiam usar suas medalhas. Não sentia certo para ele usar as dele. Ele olhou para si mesmo no espelho. Ele estava 52 anos de idade. Seu cabelo estava cinza nas têmporas. Uma cicatriz corria de sua sobrancelha esquerda para baixo até sua bochecha, um presente de um pedaço de estilhaços em colônia próxima. Seus olhos estavam cansados, mas eles estavam firmes. Ele tinha visto muito para estar com medo de uma rainha alienígena. O transporte chegou dentro de minutos. 2 guardas Valanti estavam na porta, sua armadura brilhando como prata líquida. Eles não cumprimentaram ele. Eles não sequer olharam para ele. Para eles, ele estava abaixo de aviso. Marcos não se importou. Ele tinha sido abaixo de aviso sua vida inteira. Era um lugar útil para estar. O transporte voou através da cidade noturna. Tyra Prime era bonita. Marcos tinha que admitir. Os edifícios subiam como torres de cristal, pegando a luz das 3 luas e espalhando-a em arco-íris. Rios de luz fluíam através das ruas. Não água, mas algo que os Valanti tinham criado há muito tempo, um líquido que brilhava com fogo azul suave. Tudo aqui era antigo e perfeito e intocado por guerra. Essa era a coisa sobre os Valanti. Eles não tinham lutado uma batalha real em 3000 anos. Eles governavam através de política, através de ameaças, através do simples peso de sua idade e poder. Outras espécies curvavam-se a eles porque eles estavam com medo do que poderia acontecer se eles não. Mas os Valanti nunca tinham realmente testado esse medo. Eles nunca tinham precisado. O trono de cristal era exatamente o que seu nome sugeria. Um palácio maciço construído inteiramente de uma única peça de cristal transparente, crescido ao longo de 10.000 anos por engenheiros Valanti. Ele pegava a luz da lua e a segurava. Então o edifício inteiro parecia brilhar de dentro. Marcos tinha visto isso muitas vezes de uma distância. Ele nunca tinha estado dentro. Os guardas o conduziram através de corredores que se estendiam para sempre. As paredes mostravam imagens da história Valanti, seus reis antigos, seus mundos conquistados, seus triunfos infinitos. Não havia imagens de batalhas. Não havia imagens de sacrifício. Apenas glória para sempre e sempre sem custo.
Finalmente, eles alcançaram a sala do trono. Ela era vasta. 1000 pessoas poderiam ter ficado dentro e ainda tinham espaço para dançar. O teto subia tão alto que nuvens realmente se formavam perto do topo. Pequenos filetes de umidade que flutuavam no ar quente. E no extremo mais distante, em um trono esculpido de um único diamante roxo, sentava a rainha Sarafil. Ela era jovem para uma Valante, mal 200 anos de idade. Ela tinha tomado o trono apenas 1 ano atrás após a morte de sua mãe. Sua pele era prateada, pálida, quase branca, e seus olhos ardiam com fogo roxo frio. Ela era bonita do jeito que uma lâmina é bonita, afiada e perigosa e projetada para cortar. A sala do trono estava cheia de pessoas. Embaixadores e representantes de dezenas de espécies estavam em grupos cuidadosos, cada um vestindo as cores de seu mundo. Marcos reconheceu alguns deles. Os Korati, pequenos e de pele cinza, libertados da escravidão apenas 12 anos atrás. Os Dreth, massivos guerreiros reptilianos que tinham uma vez sido inimigos da humanidade e eram agora algo como amigos. Os Inari, seres delicados feitos de luz viva. Todos eles tinham sido convocados aqui assim como ele. Marcos entendeu agora. Esta era uma cerimônia. A nova rainha queria lembrar a todos de seu lugar. Ela queria que eles se ajoelhassem e reafirmassem sua lealdade à hegemonia. Ela queria se sentir poderosa. Ele caminhou para a frente sozinho, suas botas ecoando no chão de cristal. As outras espécies o observaram passar. Alguns pareciam curiosos, outros pareciam divertidos. Alguns, os Korati especialmente, pareciam preocupados em seu nome. O embaixador humano era suposto estar aqui, uma diplomata habilidosa chamada Sarah Chen, que sabia como sorrir e curvar e dizer as coisas certas, mas Sarah tinha caído doente 2 dias atrás. Algum vírus alienígena que seu corpo não podia lutar. Ela estava se recuperando, mas lentamente. Isso deixou apenas Marcos, um soldado, um homem que nunca tinha aprendido a curvar. Ele parou 20 pés do trono e ficou em atenção. Ele não se ajoelhou. Ele não baixou seus olhos. Ele simplesmente esperou. Rainha Sarafil o estudou como um cientista estudando um inseto estranho. Seus lábios curvaram em um pequeno, cruel sorriso. Então ela disse, sua voz ecoando através da vasta câmara. Isso é o que a humanidade envia para honrar sua rainha. Não um embaixador, não um líder, um soldado. Ela falou a palavra como se fosse algo sujo. Marcos disse nada. Ele tinha aprendido há muito tempo que silêncio era frequentemente a melhor resposta. A rainha levantou-se de seu trono e desceu os degraus de cristal. Ela era alta, quase 7 pés, e ela se movia com a graça de um predador. Os cortesãos ao redor dela se afastaram, dando a ela espaço. Ela caminhou em um círculo lento ao redor de Marcos, examinando-o de cada ângulo. Olhe para você, ela disse. Você é tão pequeno, tão frágil. Sua espécie vive o quê? 80 anos. 100 se você é sortudo. Nós vivemos por 1000. Nós temos governado esta galáxia desde antes seus ancestrais desceram das árvores. Ainda Marcos disse nada. Seu rosto permaneceu calmo, sua postura reta. Dentro ele sentiu o velho frio familiar se instalando em seus ossos. O frio que vinha antes da batalha. O frio que o tinha mantido vivo através de 28 guerras. A rainha parou na frente dele, perto o suficiente que ele podia cheirar seu perfume. Algo doce e alienígena, e provavelmente valia mais do que seu salário de ano inteiro. Eu tenho ouvido histórias sobre humanos, ela disse suavemente. Eles dizem que vocês são violentos, agressivos, que vocês lutam e se matam por nada. Eles dizem que vocês são perigosos. Ela riu um som como quebrar vidro. Mas eu olho para você e eu vejo nada perigoso. Eu vejo uma pequena criatura cicatrizada em pé em minha sala do trono fingindo ser corajosa. Seus olhos estreitaram. Diga-me, humano, devo eu ter medo de você? Marcos encontrou seu olhar sem vacilar.
15 anos de guerra tinham queimado qualquer medo que ele poderia ter sentido. Não, Sua Majestade, ele disse quietamente. Você não deveria ter medo de mim. A rainha sorriu, satisfeita com sua resposta, mas Marcos não estava terminado. Você deveria ter medo, ele disse, do que me fez. A sala do trono ficou completamente silenciosa. Rainha Sarafil olhou para Marcos, seus olhos roxos alargando apenas ligeiramente. Por um momento a máscara de arrogância escorregou e algo mais mostrou através. Surpresa, talvez até um lampejo de incerteza. Então ela riu novamente, mais alto desta vez no momento que passou. O que te fez? Ela repetiu, virando-se para endereçar a multidão. Vocês ouviram isso? O humano pensa que ele é misterioso. Ele pensa que ele é assustador. Os cortesãos Valante riram com sua rainha, o som enchendo a vasta câmara como o tagarelar de pássaros exóticos. Mas Marcos notou que as outras espécies não riram. O embaixador Corate observou com olhos largos e cuidadosos. O chefe de guerra Dreth estava com seus braços cruzados, seu rosto cicatrizado e ilegível. Sarafil virou de volta para Marcos. Muito bem, pequeno humano. Vamos nós jogar seu jogo. Diga-me, o que te fez? Que terríveis experiências têm moldado você neste guerreiro temível em pé diante de mim? Ela disse as palavras com doçura zombeteira, como um adulto condescendendo com uma criança tola. Marcos permaneceu imóvel. Ele pensou sobre não responder. Ele pensou sobre ficar em silêncio e deixando a rainha ter seu momento de triunfo. Isso seria a coisa diplomática para fazer. Isso seria o que Sarah Chen teria aconselhado. Mas Sarah Chen não estava aqui, e Marcus Cole nunca tinha sido muito bom em diplomacia. Experiência, Sua Majestade, ele disse simplesmente. Experiência? A rainha levantou uma sobrancelha elegante. Que tipo de experiência? O tipo que deixa cicatrizes. Sarah deu um passo mais perto, seus olhos viajando sobre a cicatriz visível em seu rosto. Uma cicatriz não faz um guerreiro humano. Uma ferida não faz você especial. Eu tenho visto servos feridos pior em acidentes de cozinha. Esta não é minha única cicatriz, Marcos respondeu. Apenas a única que você pode ver. O sorriso da rainha cintilou. Ela não gostava deste jogo mais. Este humano era suposto se encolher. Ele era suposto gaguejar e pedir desculpas e lembrar a ela de fraqueza humana. Em vez disso, ele estava diante dela como uma parede de pedra, inabalável por seu poder. Ela decidiu mudar táticas. Vamos nós falar claramente, então, ela disse, sua voz virando fria. Desde que a humanidade se juntou à nossa hegemonia 50 anos atrás, vocês têm sido nada além de problema. Vocês expandem muito rapidamente. Vocês procriam muito rápido. Vocês fazem alianças com espécies muito acima de sua estação. Ela gesticulou para o embaixador Corate, que se encolheu sob seu olhar. E pior de tudo, ela continuou, vocês lutam constantemente, sem parar como animais que não podem controlar sua própria natureza. Marcos disse nada. Ele simplesmente esperou. Então diga-me, humano. A voz da rainha caiu para um sussurro que de alguma forma carregou através de toda a câmara. Quantas batalhas tem sua patética espécie lutado desde se juntar à nossa hegemonia? Quantas vezes vocês têm levantado armas e derramado sangue como os primitivos que vocês são? Ela esperava vergonha. Ela esperava constrangimento. Ela esperava que ele baixasse seus olhos e murmurasse algum pequeno número, provando que humanidade era exatamente o que ela disse. Violenta, mas insignificante. Marcos olhou diretamente nos olhos dela. 28, Sua Majestade. O número pairou no ar como trovão depois de relâmpago. 28, os cortesãos. Valante pararam de rir. Os outros embaixadores se mexeram inquietos. Mesmo a rainha Sarafil pareceu congelada por um momento, sua perfeita compostura rachando apenas ligeiramente. 28 batalhas em 50 anos. Os Valante tinham lutado uma batalha em 3.000 anos, uma batalha em 30 séculos.
E esta pequena, de vida curta espécie tinha lutado 28 guerras em meio século. 28, a rainha repetiu lentamente. 28 batalhas. Sim, Sua Majestade. Sarafil se recuperou rapidamente, mas Marcos viu o cálculo em seus olhos. Ela estava reavaliando, tentando encontrar um jeito de virar esta revelação para sua vantagem. Bem, ela disse, finalmente forçando uma risada. Isso certamente prova meu ponto. 28. Guerras, 28 fracassos, 28 vezes, sua espécie provou que ela não pode viver em paz com outros. Ela virou para a multidão, espalhando seus braços largos. Vocês veem agora por que a humanidade deve ser observada, por que eles devem ser controlados. Eles são crianças brincando com fogo. Eles começam guerras que eles não podem vencer. E então eles vêm rastejando para nós por proteção. Os cortesãos Valante murmuraram em acordo, mas Marcos notou que as outras espécies permaneceram silenciosas. Eles estavam esperando, assistindo. Eu peço desculpas, Sua Majestade, Marcos disse quietamente. Eu acredito que tenha havido um mal-entendido. Sarafil virou de volta para ele, seus olhos estreitando. Oh, que mal-entendido. Você disse 28 fracassos. Marcos balançou sua cabeça lentamente. Você assumiu que nós perdemos aquelas batalhas. A sala do trono ficou muito parada. Nós não perdemos, Marcos continuou, sua voz calma e firme. 28 batalhas em 50 anos, 28 vitórias. Humanidade não tem perdido uma única guerra desde se juntar à comunidade galáctica. Por um longo momento ninguém falou. Ninguém se moveu. A rainha olhou para Marcos como se ele tivesse de repente crescido uma segunda cabeça. Isso é impossível, ela finalmente disse. Nenhuma espécie vence toda a guerra. Nenhuma espécie tem tal registro. Nós temos. Você está mentindo. Marcos balançou sua cabeça. Eu sou um soldado, Sua Majestade. Eu não minto sobre guerra. Eu tenho muito respeito pelos mortos. O rosto de Sarafil se torceu com raiva. Isso não estava indo o caminho que ela tinha planejado. Esta cerimônia era suposta demonstrar seu poder, sua dominância. Em vez disso, este humano cicatrizado estava em pé em sua sala do trono, reivindicando vitórias que mesmo os Valante não podiam igualar. Como? Ela exigiu. Como pode uma espécie tão jovem, tão fraca, tão primitiva, derrotar inimigo após inimigo? Que truque você está jogando? Nenhum truque, Marcos disse. Apenas verdade. Então explique isso para mim. A voz da rainha estava afiada como uma lâmina. Explique como humanos vencem guerras contra espécies mais velhas e mais fortes do que vocês mesmos. Marcos ficou quieto por um momento. Ele pensou sobre todas as batalhas que ele tinha visto, todos os amigos que ele tinha enterrado, todas as situações impossíveis que deveriam ter terminado em derrota. Nós vencemos, ele disse finalmente, porque nós não sabemos como render. A rainha riu, mas era um som áspero vazio de humor. Toda espécie sabe como render. É sobrevivência básica. Talvez, Marcos assentiu lentamente. Mas humanos nós somos diferentes. Quando tudo está perdido, quando não há esperança, quando qualquer espécie sensata baixaria suas armas e aceitaria a derrota, é quando humanos lutam mais duro. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. Você pergunta como nós vencemos, Sua Majestade. A resposta é simples. Nós vencemos porque nós nos recusamos a perder. Nós vencemos porque nós preferimos morrer em nossos pés do que viver de joelhos. Nós vencemos porque rendição não está em nossa natureza. O chefe de guerra Dret fez um som baixo em sua garganta, um som de respeito. Os olhos do embaixador Korachi estavam brilhando com algo que parecia esperança. Mas Rainha Sarafil não estava impressionada. Ela estava furiosa. Palavras bonitas, ela cuspiu. Mas palavras não vencem guerras. Não, Marcos concordou. Sacrifício vence guerras, e humanos conhecem sacrifício melhor do que qualquer espécie nesta galáxia. Você não sabe nada de sacrifício.
Sua espécie está mal fora de sua infância. Vocês têm existido por o piscar de um olho comparado ao Marcos encontrou seu olhar firmemente. Com respeito, Sua Majestade, esse é exatamente meu ponto. Em 50 anos, nós temos lutado 28 guerras. Em 3.000 anos, vocês têm lutado uma. Bufa! Nós temos pago por nossas vitórias em sangue. Nós temos ganhado cada polegada de espaço que nós seguramos. Ele pausou. O que os Vali têm ganhado? O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Ninguém tinha jamais falado a uma rainha valante desta forma. Ninguém tinha jamais ousado. O rosto de Sarafiel ficou pálido com raiva. Suas mãos tremiam em seus lados. Por um momento, Marcos pensou que ela poderia ordenar sua execução ali mesmo na sala do trono. Mas ela não fez. Em vez disso, ela fez algo pior. Ela sorriu. Você quer falar sobre sacrifício? Ela disse suavemente. Você quer se gabar sobre suas 28 pequenas guerras? Muito bem, humano, prove isso. Diga-me sobre estas grandes batalhas. Diga-me sobre estas gloriosas vitórias. Ela retornou ao seu trono e sentou-se olhando para ele com olhos frios e famintos. Entretenha-me. Marcos olhou ao redor da sala do trono. 1000 rostos olhavam de volta para ele, alienígenas, hostis, curiosos. Isso era uma armadilha. A rainha queria que ele se gabasse, se vangloriasse, para provar que humanos eram exatamente o primitivo violento que ela alegava. Mas Marcus Cole não se gabava. Ele nunca tinha se vangloriado sobre guerra em sua vida. Em vez disso, ele diria a verdade. E a verdade que ele sabia era muito mais aterrorizante do que qualquer gabar-se poderia jamais ser. Muito bem, Sua Majestade, ele disse quietamente. Eu vou dizer a você sobre nossas guerras, mas eu aviso você, não há glória no que eu estou prestes a dizer. Apenas sangue, apenas fogo, apenas a recusa teimosa de morrer. Ele tomou uma respiração profunda. Deixe-me dizer a você sobre Estação Kepler. Marcos começou a falar e a sala do trono escutou. Estação Kepler foi nossa primeira batalha. Ano 1 da presença da humanidade na galáxia. Nós tínhamos construído um pequeno posto avançado na borda do espaço explorado. 300 colonos, cientistas, fazendeiros, famílias, crianças. Ele pausou, deixando a imagem assentar nas mentes de sua audiência. Os Dreth os encontraram. Através da sala, o chefe de guerra Dreth se mexeu desconfortavelmente. Isso era história antiga agora, mas não era esquecido. Naqueles dias, os Dreth eram invasores. Eles pegavam o que eles queriam e matavam qualquer um que resistisse. Eles chegaram em Kepler com 12 navios de guerra. Nós tínhamos nada, nenhuma frota, nenhuma arma, apenas 300 civis e um punhado de oficiais de segurança com pistolas. Rainha Sarafiel se inclinou para a frente, esperando ouvir como humanos tinham implorado por misericórdia, como eles tinham se rendido, como os Valant tinham precisado resgatá-los. Os Dreth exigiram nossa rendição, Marcos continuou. Eles nos deram 1 hora para abandonar a estação, 1 hora para deixar tudo o que nós tínhamos construído e fugir para o vazio como animais assustados. E vocês se renderam, a rainha disse. Não era uma pergunta. Não, Marcos balançou sua cabeça. Nós não. A comandante da estação, uma mulher chamada Alina Vasquez, enviou de volta uma resposta de 2 palavras. O que ela disse? Venham para baixo. A sala do trono se agitou. O chefe de guerra Dreth soltou um baixo resmungo que poderia ter sido uma risada. Os Dreth aceitaram seu convite. Marcos disse que eles pensaram que seria fácil. 300 civis contra 1000 guerreiros treinados. Deveria ter sido um massacre. Ele ficou quieto por um momento, lembrando era um massacre. Apenas não o tipo que os Dreth esperavam. Comandante Vasquez transformou aquela estação em uma armadilha mortal. Ela selou corredores e os ventilou para o espaço. Ela sobrecarregou os sistemas de energia e os transformou em bombas. Ela conduziu os Dreth através de um labirinto de seus próprios corpos. Quantos morreram?
A rainha perguntou quietamente. Do nosso lado, 212. Homens, mulheres, crianças, mais de 2, 3 a colônia. Os números pairaram no ar, pesados e terríveis, do lado deles. 847. Quando os Dret finalmente recuaram, eles tinham perdido quase sua força de desembarque inteira. Eles nunca lá atacaram uma estação humana novamente. Marcos virou para olhar para o chefe de guerra Dret. O massivo guerreiro reptiliano encontrou seu olhar e lentamente baixou sua cabeça em um gesto de respeito. Essa foi nossa primeira batalha, Marcos disse. Isso foi quando a galáxia aprendeu que humanos não se rendem. Nós pagamos por essa lição em sangue. Nós pagamos por isso com as vidas de crianças. Mas nós pagamos isso e nós temos estado pagando desde então. O rosto da rainha Sarafil era ilegível. Uma batalha prova nada. Sorte pode levar uma espécie através de uma luta. Então deixe-me dizer a você sobre colônia próxima. Marcos tocou a cicatriz em seu rosto. Isso é onde eu recebi isso. Ano 7. Uma espécie chamada os Vorren decidiu que nossa colônia estava sentada em recursos que eles queriam. Eles não se incomodaram com tropas terrestres. Eles simplesmente começaram a nos bombardear de órbita. Ele fechou seus olhos por um momento e as memórias o invadiram como uma onda. Próxima era um mundo de mineração. A colônia foi construída em torno de túneis profundos que iam milhas subterrâneas. Quando o bombardeio começou, nós recuamos para esses túneis. Os Vogan pensaram que nós morreríamos de fome. Eles pensaram que nós sufocaríamos. Eles pensaram que nós imploraríamos por misericórdia dentro de dias. Quanto tempo vocês resistiram? A pergunta veio do embaixador Korashi, sua voz mal um sussurro. 3 meses. Ofegos ecoaram através da sala do trono. 3 meses no escuro, Marcos continuou. 3 meses respirando ar reciclado e comendo o que nós pudéssemos encontrar. 3 meses escutando as bombas caírem acima. Os túneis foram irradiados. A água era veneno. Todo dia, pessoas morriam de doença e fome e desespero. Ele abriu seus olhos e olhou diretamente para a rainha. Mas nós não nos rendemos. Nós aguentamos. Nós esperamos. E quando nossa frota finalmente chegou, quando nossos navios romperam o bloqueio Vogn, nós saímos rastejando daqueles túneis como fantasmas. Pálidos, famintos, morrendo, mas vivos, ainda lutando, ainda recusando-se a desistir. O que aconteceu com os Vaughn? Rainha Sarafil perguntou. Eles não existem mais. A voz de Marcos estava plana, vazia de emoção. Depois de Próxima, humanidade decidiu que os Vaughn eram muito perigosos para deixar sozinhos. Nós encontramos seu mundo natal. Nós oferecemos a eles paz. Eles recusaram. Ele não precisou dizer mais. A implicação era clara. Essa foi nossa segunda batalha. Devo eu continuar? A rainha disse nada. Ela simplesmente olhou para ele com aqueles olhos roxos frios. Então Marcos continuou. Ele contou a eles sobre a libertação de Korat, onde soldados humanos tinham lutado e morrido para libertar uma espécie que eles nunca tinham encontrado. Uma espécie a quem eles deviam nada. Ele contou a eles sobre a Batalha do Drift, onde um único destruidor humano tinha segurado um corredor de hiperespaço contra uma frota pirata por 18 horas, comprando tempo para naves civis escaparem. Ele contou a eles sobre Operação Sunfall, onde uma equipe de engenheiros humanos tinha colidido uma lua em uma estação espacial inimiga porque era o único jeito de parar uma invasão. História após história, batalha após batalha, vitória após vitória. Mas Marcos não as fez soar como vitórias. Ele as fez soar como o que elas eram, lutas desesperadas contra probabilidades impossíveis. Ele falou de sacrifício e perda e dor. Ele falou de soldados que se jogaram em granadas para salvar seus amigos. Ele falou de pilotos que colidiram suas naves em armas inimigas porque eles não tinham mísseis restantes.
Ele falou de pessoas comuns que se tornaram heróis simplesmente porque não havia mais ninguém. Ano 31, ele disse, sua voz crescendo. A libertação dos Kororati. Através da sala, o embaixador Korati tinha lágrimas escorrendo por seu rosto cinza. Os sindicatos tinham escravizado por 2 séculos, usado eles como trabalhadores, como servos, como coisas para serem compradas e vendidas. A hegemonia sabia sobre isso. Todo mundo sabia sobre isso. Ele olhou ao redor da sala, encontrando os olhos dos cortesãos. Ninguém fez nada. Os Korati eram uma pequena espécie com nada para oferecer. Eles tinham nenhum valor estratégico, nenhuma importância econômica. Então a galáxia olhou para o outro lado e os deixou sofrer. Mas a humanidade não olhou para o outro lado. O embaixador Korati falou estas palavras, sua voz tremendo com emoção. Não, Marcos concordou. Nós não. Quando nós aprendemos o que estava acontecendo, nós enviamos uma mensagem ao sindicato. Nós dissemos a eles para libertar os Korati imediatamente. Eles riram de nós. Eles nos disseram para cuidar de nossos próprios negócios. O que vocês fizeram? A pergunta veio de uma representante Yanari, sua forma cintilando com luz agitada. Nós fizemos isso nosso negócio. A voz de Marcos estava dura como ferro. Nós enviamos uma frota não para conquistar, não para pegar recursos, apenas para libertar pessoas que não podiam libertar a si mesmas. O sindicato lutou de volta. Eles tinham mais naves, mais armas, mais experiência. Nós perdemos 4 cruzadores no primeiro engajamento, 1.200 homens e mulheres. Ele pausou. Mas nós não recuamos. Nós enviamos mais naves. Nós perdemos mais pessoas. Nós continuamos enviando eles até o sindicato perceber algo importante. O quê? Rainha Sarafil perguntou. Que nós nunca pararíamos. Que nós gastaríamos nossa última nave, nosso último soldado, nosso último fôlego para libertar os Korati. Porque era certo. Porque alguém precisava defender pessoas que não podiam defender a si mesmas. O embaixador Korati deu um passo à frente, ignorando o protocolo, ignorando os guardas que se moveram para pará-lo. Humanidade libertou meu povo, ele disse, sua voz ecoando através da câmara. Eles não pediram por pagamento. Eles não exigiram recursos. Eles lutaram e morreram e sangraram por nós, porque eles acreditavam que nós merecemos ser livres. Ele virou para a rainha Sarafil. Onde estavam os Valanti? Onde estava a hegemonia? Vocês têm governado esta galáxia por milênios. Vocês têm o poder de acabar com a injustiça com uma palavra. Mas vocês fizeram nada. Vocês nos deixaram sofrer porque nós não éramos dignos de serem salvos. O rosto da rainha corou com raiva. Como você ousa falar para mim desta forma? Você esquece seu lugar. Não, Sua Majestade. O embaixador Korati balançou sua cabeça lentamente. Pela primeira vez em 200 anos, meu povo sabe exatamente onde nós estamos. Nós estamos com humanidade porque a humanidade esteve conosco quando ninguém mais faria. A sala do trono irrompeu em caos. Vozes gritaram, guardas se moveram para a frente. Os cortesãos Valanti gritaram por ordem. Mas Marcos estava em silêncio no meio de tudo isso, observando o rosto da rainha, observando ela perceber que ela tinha feito um terrível erro. Ela tinha querido humilhar a humanidade. Em vez disso, ela tinha dado a eles uma plataforma para mostrar exatamente por que eles deveriam ser temidos e respeitados. Os guardas restauraram a ordem eventualmente. O embaixador Korati foi escoltado de volta ao seu lugar, embora ele foi com sua cabeça erguida. As outras espécies retornaram às suas posições, mas algo tinha mudado. O ar na sala do trono sentia diferente, elétrico, perigoso. Rainha Sarafil sentou-se em seu trono de diamante, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Seus conselheiros sussurraram urgentemente em seus ouvidos, mas ela os afastou. Ela tinha começado este jogo e ela iria terminá-lo. Histórias tocantes, ela disse finalmente, sua voz gotejando com veneno.
verdadeiramente tocante os poderosos humanos lutando por liberdade e justiça. É essa a imagem que você deseja apresentar, comandante? Marcos permaneceu em atenção. Eu apresento nenhuma imagem, Sua Majestade, apenas fatos. Fatos, a rainha riu. Mas não havia humor nisso. Fatos podem ser torcidos. Histórias podem ser exageradas. Como nós sabemos que você falou a verdade? Você não, Marcos admitiu. Mas eu posso mostrar a você. Ele alcançou lentamente em seu bolso de uniforme. Os guardas tensionaram, mãos movendo-se em direção a armas. Mas Marcos se moveu cuidadosamente, mostrando ele não queria nenhuma ameaça. Ele puxou para fora um pequeno dispositivo, não maior do que sua palma. Um gravador oco, ele disse. Equipamento militar padrão. Cada soldado humano carrega um. Nós documentamos nossas batalhas. Nós as preservamos para a história. Ele olhou para a rainha. Posso eu? Saraphil hesitou. Ela sabia isso era perigoso. Ela sabia que o que quer que estivesse naquele dispositivo poderia danificar sua posição ainda mais. Mas ela estava também curiosa. Ela estava também orgulhosa. E o mais importante, ela tinha uma audiência assistindo. Ela não podia parecer fraca. Mostre-nos, ela comandou. Marcos ativou o dispositivo. Uma imagem holográfica apareceu no ar acima de sua palma, expandindo até ela encher o espaço entre ele e o trono. A imagem era granulada, capturada por uma câmera montada no capacete de um soldado. A sala do trono caiu em silêncio enquanto a gravação começou a tocar. Fogo, fumaça, o som de explosões e gritos. A imagem mostrava um corredor dentro de uma estação espacial. Soldados humanos agachados atrás de barricadas improvisadas, atirando armas em inimigos apenas fora do quadro. Corpos jaziam em todo lugar. Sangue pintava as paredes. A voz de uma mulher gritou: Ordens! Segurem esta posição! Reforços estão vindo! Apenas segurem! Uma explosão sacudiu o corredor. A câmera girou descontroladamente enquanto o soldado usando-a foi jogado contra uma parede. Quando a imagem estabilizou, metade da barricada tinha ido embora. Metade dos soldados estavam mortos. Mas os sobreviventes continuaram lutando. Eles pegaram armas de camaradas caídos. Eles formaram uma nova linha. Eles aguentaram. Marcos mudou para outra gravação. Uma enfermaria médica lotada com feridos. Um jovem com metade de seu rosto queimado estava ajudando a enfaixar as feridas de outro soldado. Suas mãos tremiam. Seus olhos estavam vazios com choque, mas ele continuou trabalhando. Outra gravação. Uma piloto em uma cabine. Sua caça girando através do espaço. Luzes de aviso piscavam em todo lugar. Metade de seus instrumentos estavam escuros. Através do dossel, um cruzador inimigo surgia, suas armas carregando. Esta é Tenente Sarah Park, ela disse em seu rádio, sua voz firme apesar da situação. Minhas armas se foram. Meus motores estão danificados. Eu tenho uma opção restante. Ela empurrou seu acelerador para a frente. Sua caça acelerou em direção ao cruzador inimigo. Diga à minha filha eu a amo. A gravação terminou em um lampejo de luz branca. Marcos desligou isso. A sala do trono estava completamente silenciosa. Alguns dos cortesãos Valante pareciam doentes. Outros desviaram o olhar, incapazes de encontrar os olhos de ninguém. Essa foi a Batalha de Portão do Horizonte, Marcos disse quietamente. Ano 43. Tenente Park destruiu um cruzador inimigo por abalroá-lo com seu caça danificado. Ela salvou 3.000 civis que estavam evacuando a estação. Ele olhou para a rainha. Isso é o que sacrifício parece, Sua Majestade. Isso é o que humanos dão por vitória. Não palavras, não política, nossas vidas. As mãos de Saraphil apertaram os braços de seu trono tão firmemente que seus nós dos dedos prateados ficaram brancos. Sua compostura estava desmoronando. Isso tinha dado errado em cada maneira possível. Suficiente, ela disse bruscamente. Eu tenho ouvido o suficiente de sua propaganda. Não é propaganda, é história.
É barbarismo. A rainha levantou-se subitamente, sua voz subindo para um grito. Vocês falam de sacrifício como se fosse algo nobre, algo para ter orgulho, mas tudo o que eu vejo é uma espécie que tem aprendido nada. Uma espécie que joga fora vidas, porque ela é muito estúpida para encontrar outro caminho. Marcos permaneceu calmo. Às vezes não há outro caminho. Há sempre outro caminho. Os Valanti têm mantido paz por 3.000 anos através de sabedoria e diplomacia. Através de intimidação, Marcos corrigiu quietamente. Através da ameaça de força, através de fazer outras espécies muito com medo de desafiar vocês. E o que está errado com isso? Paz é paz, não importa como ela é alcançada. Marcos balançou sua cabeça lentamente. Com respeito, Sua Majestade, isso não é paz. Isso é medo vestindo uma máscara. E medo só funciona enquanto a máscara fica em. Ele gesticulou ao redor da sala. Olhe para seu império. Olhe para as espécies reunidas aqui. Eles não te amam. Eles não respeitam você. Eles estão aqui porque eles estão com medo do que acontece se eles se recusam a vir. Isso não é paz. Isso é uma prisão com paredes invisíveis. O rosto da rainha se torceu com raiva. Você ousa me dar uma lição sobre meu próprio império. Eu ouso falar a verdade. A verdade? Saraphil desceu de seu trono, espreitando em direção a Marcos com fúria queimando em seus olhos. A verdade é que a humanidade é um vírus infectando esta galáxia. Vocês se espalham muito rápido. Vocês lutam muito. Vocês fazem aliados de escravos e inimigos de impérios. Ela parou diretamente na frente dele, perto o suficiente que ele podia ver o pulso batendo em sua garganta prateada. Talvez o que a humanidade precisa é uma vitinonó na batalha, ela sussurrou. Talvez vocês precisem ser lembrados de seu lugar nesta galáxia. A ameaça pairou no ar como veneno. Marcos encontrou seu olhar sem vacilar. Ao redor da sala, ele podia ver as outras espécies assistindo. Os Korati pareciam assustados. O chefe de guerra Dreth tinha descruzado seus braços, sua postura mudando para algo perigoso. Mesmo os cortesãos Valanti pareciam incertos, trocando olhares nervosos. Sua Majestade, Marcos disse lentamente. Eu sinceramente espero que esse dia nunca venha. É isso o medo que eu ouço em sua voz, humano. Não, Marcos balançou sua cabeça. É preocupação, não por humanidade, por você. A rainha riu asperamente. Você está preocupada por mim. O humano está preocupado pelos Valanti. Sim. A voz de Marcos era suave, quase gentil. Porque vocês não entendem o que vocês estariam começando. Vocês veem nossas batalhas como evidência de nosso barbarismo. Mas vocês perderam o mais importante detalhe. E o que é isso? Nós nunca temos começado uma guerra. As palavras caíram em silêncio como pedras em água parada. Em 50 anos de conflito, Marcos continuou. Em 28 batalhas, humanidade nunca tem disparado o primeiro tiro. Nós nunca temos invadido o território de outra espécie. Nós nunca temos atacado sem provocação. Ele pausou, deixando a implicação afundar. Toda a guerra que nós temos lutado foi forçada sobre nós. Toda batalha foi uma resposta à agressão. Nós não queríamos aquelas guerras. Nós não as procuramos, mas quando elas vieram para nós as terminamos. Sua voz endureceu. Cada única. A confiança da rainha cintilou. Pela primeira vez, real incerteza mostrou em seus olhos. Você ameaça uma nona batalha, Marcos disse. Você pensa que isso vai ensinar a humanidade humildade, mas eu prometo a você, Sua Majestade. Se você começar essa guerra, você vai aprender algo em vez disso. O que eu vou aprender? Os olhos de Marcos estavam frios agora. Frios como o vazio entre estrelas. Frios como as memórias de todo mundo que ele tinha perdido. Vocês vão aprender porque toda espécie que tem jamais atacado a humanidade não mais existe como uma ameaça. Vocês vão aprender porque os Dreth, que uma vez tentaram nos massacrar,
Agora nos chamam amigos. Vocês vão aprender por que o mundo natal Vulcan está vazio e por que o sindicato não mais escraviza ninguém. Ele se inclinou para a frente ligeiramente, apenas o suficiente para invadir seu espaço. Vocês vão aprender que humanos não lutam para conquistar. Nós lutamos para sobreviver. E não há nada neste universo mais perigoso do que um humano lutando por sobrevivência. A rainha deu um passo para trás. Foi involuntário, instintivo, e ela soube imediatamente que todo mundo tinha visto isso. Ela tinha mostrado fraqueza. Ela tinha recuado de um humano. Seus conselheiros correram para a frente, cercando-a, sussurrando urgentemente. A sala do trono zumbiu com 1000 conversas. A paisagem política da hegemonia estava mudando diante de seus olhos. Marcos estava sozinho no centro de tudo isso, silencioso e imóvel, esperando por o que quer que viesse em seguida. Ele tinha dito o que precisava ser dito. Ele tinha mostrado a eles quem humanidade verdadeiramente era. Não selvagens violentos, mas sobreviventes, não agressores, mas defensores. Uma espécie que pediu por nada exceto o direito de existir e lutaria até o último fôlego para proteger esse direito. Agora a escolha pertencia à rainha. Paz ou guerra? Sabedoria ou loucura? Vida ou morte? Os conselheiros da rainha a puxaram para o lado. Bufa! A conversa sussurrada deles durou quase 10 minutos enquanto o resto da sala do trono esperou intenso silêncio. Marcos não se moveu. Ele estava em atenção, olhos para a frente, mente calma. Ele tinha feito o que ele podia. O resto estava fora de suas mãos. Finalmente, Sarafil retornou ao seu trono. Seu rosto tinha mudado. A arrogância estava ainda lá, mas ela estava temperada agora com algo mais. Cálculo, cautela, talvez até uma pitada de respeito relutante. Comandante Cole, ela disse, sua voz cuidadosamente neutra. Você tem me dado muito para considerar. Marcos inclinou sua cabeça ligeiramente. Essa foi minha única intenção, Sua Majestade. Foi? A rainha o estudou com aqueles frios olhos roxos. Eu penso que suas intenções eram bastante claras. Você veio aqui para mostrar a mim que humanidade não pode ser intimidada. Que ameaçar sua espécie seria imprudente. Eu vim aqui porque eu fui convocado, Marcos respondeu. Eu respondi honestamente, porque você perguntou perguntas honestas. Eu sou um soldado. Engano não é minha habilidade. Um sorriso fraco cruzou os lábios da rainha. Não, não é claramente. Você é notavelmente direto para um diplomata. Eu não sou um diplomata. Não. Sarafil inclinou sua cabeça, examinando-o como se ele fosse um quebra-cabeça que ela não podia exatamente resolver. Você é algo muito mais interessante. Você é o que sua espécie cria quando ela não tem escolha senão lutar. Ela levantou-se de seu trono e desceu os degraus mais uma vez. Mas desta vez sua abordagem era diferente. Tu chamas verite. Menos predatória, mais pensativa. Eu tenho governado a hegemonia por 1 ano, ela disse quietamente, falando agora como se eles estivessem sozinhos. Naquele ano eu tenho aprendido que meu império é construído sobre fundações de areia. Nós temos mantido o controle através de medo e tradição, não através de força. Os Valanti não têm sido testados em 3.000 anos. Nós não sabemos se nós poderíamos sobreviver a uma guerra real. Ela parou na frente de Marcos, mas manteve uma distância respeitosa desta vez. Sua espécie tem sido testada constantemente. Vocês têm sido forjados em fogo que teria destruído qualquer outra civilização, e vocês têm emergido mais fortes cada vez. Marcos disse nada. Ele simplesmente escutou. Eu cometi um erro hoje, a rainha continuou. Eu procurei humilhar a humanidade e, em vez disso, revelei a fraqueza de meu próprio império. Meus conselheiros me dizem que eu deveria estar furiosa. Eu deveria punir você por sua insolência. Ela pausou. Mas eu encontro que eu não estou zangada. Eu estou impressionada e preocupada.
Preocupada sobre o quê? Sua Majestade sobre o futuro? Sarafiel virou para endereçar a sala do trono inteira. Por 3.000 anos, a hegemonia tem mantido paz através do simples fato que ninguém ousou nos desafiar. Mas hoje, eu tenho aprendido que há uma espécie nessa galáxia que não conhece medo. Uma espécie que tem olhado a morte na face 28 vezes e recusado a piscar. Ela levantou sua voz para que cada ser na câmara pudesse ouvir. Essa espécie não é nosso inimigo. Eles nunca têm sido nosso inimigo. Eles têm pedido por nada exceto o direito de existir entre as estrelas. E quando esse direito foi ameaçado, eles o defenderam com tudo o que eles tinham. A rainha olhou para o embaixador Corati, então para o chefe de guerra Dret, então para os representantes de uma dúzia de outras espécies. Talvez seja tempo para a hegemonia aprender do exemplo da humanidade. Não sua violência, mas sua coragem. Sua disposição para sacrificar por o que eles acreditam. Sua recusa em aceitar injustiça, mesmo quando ficar contra isso lhes custa tudo. Ela virou de volta para Marcos. Comandante Cole, eu retiro minhas ameaças anteriores. Humanidade não é um inimigo dos Valanti. Eu gostaria de discutir a possibilidade de um novo relacionamento entre nossos povos. Um baseado em respeito, não medo. Marcos permitiu a si mesmo um pequeno aceno. Humanidade acolheria tais discussões, Sua Majestade. Bom, a rainha retornou ao seu trono e sentou-se. Esta cerimônia está concluída. Todos os representantes estão dispensados. A sala do trono começou a esvaziar, mas as conversas que enchiam o ar eram muito diferentes daquelas no começo. Espécies que tinham ignorado a humanidade por 50 anos, agora observavam Marcos com novos olhos. Alguns pareciam cautelosos, outros pareciam esperançosos. Alguns olharam para ele o jeito que soldados olham para um camarada que tem provado a si mesmo em batalha. O chefe de guerra Dreth se aproximou de Marcos enquanto a multidão dispersava. Ele era maciço, quase 8 pés de altura, suas escamas cicatrizadas de décadas de combate. Ele parou na frente de Marcos e colocou uma mão com garras sobre seu peito. Humano, ele resmungou. Eu estava na estação Kepler. Eu era jovem então, um guerreiro buscando glória. Marcos olhou para ele sem medo. Eu sei. Eu tenho lido as histórias. Sua comandante, Vasquez, matou 3 de meus irmãos de clã. Eu odiei a humanidade por muitos anos depois. E agora os Dret mostraram seus dentes no que poderia ter sido um sorriso. Agora eu entendo. Ela fez o que qualquer verdadeiro guerreiro faria. Ela protegeu seu povo. Ela lutou com honra mesmo contra probabilidades impossíveis. Ele estendeu sua mão em um gesto humano de cumprimento. Os Dreth não mais odeiam a humanidade. Nós respeitamos você. Hoje você tem mostrado à galáxia inteira porque esse respeito é ganho. Marcos apertou sua mão. Obrigado, chefe de guerra. Humanidade valoriza a amizade dos Dreth. O embaixador Cathy se aproximou a seguir rosto cinza ainda molhado com lágrimas. Comandante, ele disse, sua voz grossa com emoção. Eu não tenho palavras suficientes para expressar o que seu povo tem feito pelo meu. Humanidade nos salvou quando ninguém mais sequer reconheceria nosso sofrimento. Nós fizemos o que era certo, Marcos disse simplesmente. Sim, o embaixador assentiu. Isso é o que faz isso tão notável. Em uma galáxia de espécies que calculam vantagem e medem custo, humanidade simplesmente fez o que era certo. Isso é digno de mais do que todo o ouro no universo. Um por um, representantes de outras espécies se aproximaram de Marcos. Alguns simplesmente assentiram seu respeito. Outros falaram palavras de gratidão ou admiração. Alguns fizeram perguntas quietas sobre humanidade, sobre terra, sobre a espécie estranha que lutou como demônios e sangrou como mortais e nunca jamais se rendeu. Pelo tempo que a sala do trono finalmente esvaziou, Marcos estava exausto. Ele tinha ficado em atenção por horas. Ele tinha falado mais em um dia do que ele usualmente falava em um mês.
e ele tinha carregado o peso de 28 guerras em seus ombros, exibindo-as para toda a galáxia ver. Ele fez seu caminho lentamente de volta à embaixada humana. A viagem de transporte estava quieta. Os guardas que o acompanhavam eram diferentes agora, ainda orgulhosos, mas eles olhavam para ele com algo que não tinha estado lá antes. Cansaço, talvez, ou respeito, talvez ambos. A embaixada estava escura quando ele chegou. Era tarde, muito depois da meia-noite. Seu ajudante, um jovem tenente chamado Chain, sem relação com o embaixador, estava esperando na porta. Senhor, ela disse enquanto ele entrava, eu monitorei a cerimônia através de canais diplomáticos. O que você fez lá dentro foi incrível. Marcos balançou sua cabeça. Eu apenas respondi perguntas. Você mudou a história. Shane entrou em passo ao lado dele enquanto ele caminhava em direção aos seus aposentos. Até amanhã, toda espécie na hegemonia saberá o que aconteceu. Humanidade nunca será vista do mesmo jeito novamente. Talvez Marcos parou em sua porta e virou para olhar para ela. Ou talvez eles verão nós exatamente como nós temos sempre sido. Eles estavam apenas não prestando atenção antes. Ele abriu a porta para seus aposentos e entrou. O quarto era pequeno e esparso, nada como o luxo do trono de cristal, mas ele era quieto e escuro. E pela primeira vez em 15 anos, Marcos sentiu como se ele pudesse realmente dormir esta noite. Shen demorou na porta. Senhor, posso eu perguntar a você algo? Claro. Quando a rainha perguntou quantas batalhas nós tínhamos lutado, você não hesitou. Você disse 28 imediatamente. Como você soube ler esse número tão rapidamente? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Então ele caminhou para sua janela e olhou para a cidade alienígena, para as 3 luas penduradas no céu roxo, para as luzes de uma civilização que tinha nunca conhecido verdadeira guerra. Porque eu lembro cada um único, ele disse quietamente. Eu lembro cada batalha, cada soldado que caiu, cada sacrifício que foi feito. Eu os carrego comigo sempre. Esse é o fardo de ser humano. Chen assentiu lentamente. Obrigado, Senhor, por tudo o que você fez hoje. Ela fechou a porta, deixando Marcos sozinho. Ele ficou na janela por um longo tempo, bufa, observando as luas se moverem através do céu. Em algum lugar lá fora, através da vasta escuridão do espaço, Terra estava girando através de sua própria noite, seu lar. O mundo que tinha dado nascimento a uma espécie muito teimosa para morrer, muito compassiva para ignorar sofrimento, muito corajosa para render mesmo quando rendição era a única escolha lógica. 28 batalhas, 28 vitórias, 28 vezes humanidade tinha provado que ela pertencia entre as estrelas. Mas Marcos sabia a verdade que ele tinha não falado em voz alta. As batalhas não estavam terminadas. Elas nunca seriam terminadas. Enquanto houvesse injustiça na galáxia, enquanto houvesse tiranos e escravistas e impérios construídos em medo, humanidade continuaria lutando. Não porque eles queriam, porque alguém tinha que, e porque humanos, por todas suas falhas, tinham nunca aprendido como desviar o olhar do sofrimento. Ele pensou sobre as palavras da rainha. Uma espécie que não conhece medo. Mas ela estava errada. Humanos conheciam medo intimamente. Eles sentiam isso em seus ossos toda vez que eles iam para a batalha. Eles provaram isso em suas bocas quando eles assistiam amigos morrer. Eles viveram com isso todo dia de suas curtas, violentas vidas. A diferença era que humanos não deixavam medo os parar. Esse era o segredo. Essa era a verdade que aterrorizou toda a espécie que a aprendeu. Humanos estavam com medo. Eles estavam sempre com medo. Eles apenas continuaram lutando de qualquer forma. Marcus Cole, comandante de nada e tudo, veterano de muitas guerras para contar, finalmente virou-se da janela. Ele removeu seu uniforme e deitou-se em sua cama, olhando para o teto. Amanhã haveria negociações, política, o trabalho lento e cuidadoso de construir alianças e remodelar o lugar da humanidade na galáxia. Levaria anos, décadas talvez.
Mas esta noite, na escuridão quieta de um mundo alienígena, Marcos permitiu a si mesmo um raro momento de paz. Humanidade tinha falado, a galáxia tinha escutado, e nada jamais seria o mesmo.